Recentemente aconteceu uma coisa muito importante pro mundo, pelo menos eu acho, chamado Aranhaverso, e sendo direto eu não vi nem o primeiro filme, pouco me importo com esse segundo. Não importa o quanto falem da animação, estética e o quão revolucionário ele é, eu não ligo. E esse meu posicionamento vem de muitas coisas, e praticamente tudo é sobre mídia de super-heróis, e o quão eu odeio absolutamente tudo que envolve esse tema. E não vai ter nenhum mérito cabível pra me fazer mudar de opinião. E eu tava falando isso no Discord, acharam meio meme eu falando disso, então aqui eu estou pra tentar fazer um vídeo sobre extrair leite de pedra. Então se prepara pra ver como os heróis surgiram e o que é a suspensão de descrença, pra quem não sabe. Bom, o conceito de um herói é bem mais cultural humano do que uma coisa recente. Se seguir o sentido da palavra, podemos considerar que o primeiro herói registrado foi o Gilgamesh, não esse loiro aviadado. O único Gilgamesh que nós aceitamos nesse canal é o Giga Chad. Gilgamesh é o protagonista da história mais antiga já registrada da humanidade, no caso a Epopeia de Gilgamesh, datada do século 17 a.C. E isso é só por um documento registrado, então tradição oral pode ser uma coisa muito mais longa que isso. Depois teve muita coisa, especialmente na Grécia Antiga, que estabeleceu melhor a forma que a sociedade via os heróis, que eram guerreiros normais, mas que mistificavam a história pra colocar eles como filhos bastardos de algum deus pra justificar o quão foda eles eram. E que talvez alguns nem existiram, mas isso não importa. Agora, se for ver pela lógica moderna, o primeiro herói foi o Zoro, ou se você prefere pessoas em fantasias estranhas, o primeiro herói foi o Ogorobatsu, o herói japonês que ninguém se importa. Claro que tudo realmente engajou com o Superman em 1933, e depois disso a métrica vai pro caralho. Quarteto Fantástico, Batman, Hulk, Mulher Maravilha, Capitão América, Thor... Eu tô com preguiça de procurar mais personagens pra colocar no roteiro. Todos eles popularizaram o que seria o super-herói. Algo que vai além do símbolo como os heróis antigos. Eles eram marcas, tinham brasões, significados, propósitos, fora poderes ou feitos característicos de cada um. E então chegamos em 1962, com o Homem-Aranha aparecendo pela primeira vez. Pouco tempo depois ele ganhou o amor do público por ser um herói humano, que representava os leitores. E assim Homem-Aranha virou o ícone de culto de quem via quadrinhos. E aqui começa o meu problema, porque eu não gosto do Homem-Aranha. Falando rápido aqui do que é suspensão de descrença e de como isso é aplicado. Suspensão de descrença é basicamente um termo usado para o como você tem que estar imersivo a um tema para aceitar ele. Tipo, o quão disposto você tem que ignorar a realidade para aceitar que super-heróis existem. Se você aceita isso de boa, parabéns. Se você aceita isso de forma comercial, parabéns. Se você não aceita isso, você tá junto comigo. Parabéns. E claro, isso se estende para vários contextos. No caso, estamos usando super-heróis, mas você pode usar para quase qualquer coisa. Para mim, quadrinhos desse estilo tem uma forma grotesca de ser acompanhados. A linha do tempo é confusa, eventos menores em edições do caralho podem ser relevantes em outras histórias completas e... Diferente de uma obra normal, você precisa gastar mais tempo do que o necessário para entender algo, e não tem a sensação de mérito por entender algo confuso. Você só tem a sensação de perda de tempo por ler 5 histórias diferentes para entender um reboot mal feito que eles fazem depois. Dito isso, eu não gosto do Homem-Aranha em específico, e ainda mais da forma que ele se ramifica. É nítido que ele não era um sucesso esperado, e isso colocou ele em um patamar tão grande ao ponto de obrigarem o universo a se moldar em forma dele. Ou no caso, o multiverso, que é o que todo mundo gosta atualmente. A ideia de um multiverso é extremamente tênue e pode se tornar um deus ex machina muito facilmente. E ouso dizer que foram poucas vezes que não deu ruim. Pega por exemplo o Rick e Morty, que satiriza isso com tudo sendo resolvido de forma extremamente banal por meio do multiverso. Sério, tem um episódio de Rick e Morty que eles ganham de uma crise mundial trocando de universo, tacando foda-se. É genial isso. Mas ver o Homem-Aranha, que era o personagem que partiu de um coadjuvante pra ser um ser tão comercialmente relevante, ao ponto de criar uma sociedade de versões alternativas do mesmo, isso me é algo tão surreal, mas no mau sentido. Eu não julgo quem tem memória afetiva com alguma das obras, mas eu só fico vendo isso julgando todo Homem-Aranha como um personagem superestimado, com derivações superestimadas que não valem nada também. Então todo Homem-Aranha não presta. Mas tirando o foco do Homem-Aranha e voltando pra o que difere um herói para um super-herói. Eu não sei se minha suspensão de descrença tá tão desfigurada num ponto que eu não consigo comprar a ideia de uma pessoa que usa uma fantasia e solta poder em prol da justiça, muito provavelmente é isso. Mas agora fazendo uma coisa que muito provavelmente me arrependa, porque eu concordo com a visão industrial que o The Boys usa. E eu não sei se vai surpreender alguém, mas eu também não vi The Boys. Eu só parei na sinopse e achei ela interessante, mas foda-se. Não me faz sentido o ideal social criado em volta de um super-herói, porque tudo decorre de uma pessoa num extremo de moralismo positivo, surreal e incomodativo. Eu tenho fobia social e definitivamente não sei como as pessoas funcionam, mas eu tenho certeza que vestir uma fantasia pra bater em vagabundo não é natural. E principalmente se a pessoa continuar sã depois disso, é pior ainda. A pior parte é que tudo que eu tô falando aqui foi usado no Sociedade da Virtude. E isso me dá uma dor porque eu odeio aquela porra. Mas eu acho que é esse meu problema, porque super-heróis, querendo ou não, são elementos criados para dar um tom mais leve à situação. Você não tá vendo dois super-humanos se socando, você tá vendo o Homem-Aranha batendo em alguém que eu não sei qual cena eu vou colocar de fundo, mas ele tá batendo nesse cara aí. Ainda existe uma barreira gigante do que eu
aceito como crível. Mas como obras de super-heróis se levam mais a sério, eu acho que foge tudo. Vale até abrir um parênteses pra Boku no Hero, que eles até tinham um ideal legal de heróis, onde heróis eram mais imagens enquanto ainda existia uma agência governamental. Embora Boku no Hero se perdeu muito, mas enfim. Eu entendo que heróis são símbolos de causas reais e também são a porta de entrada pra muita gente por ter personagens característicos que despertam um desejo em... Na realidade eu não sei como terminar essa frase, eu achei que ia sair algum inspirador, mas não teve nada. Mas independente de qual filme de herói seja, pra mim é só um filme que eu nunca vou ver. Se eu for ver vai ser um resumo do canal Pee-wee ou do Clark. Sei lá, pessoas.